De vibrante lateral esquerdo aposentado ainda jovem a um dos maiores treinadores da atualidade da América do Sul, Jorge Luiz Sampaoli Moyá, ou simplesmente Jorge Sampaoli. Foi um dos principais personagens do futebol brasileiro em 2019. No comando do Santos Futebol Clube, o argentino conquistou o vice-campeonato brasileiro com estilo de jogo ousado e ofensivo, que busca o ataque a todo momento. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre a carreira e a vida do técnico argentino, desejo de consumo de vários clubes brasileiros e que deve fazer a alegria de muita gente no Cartola FC da temporada 2020 se no Brasil permanecer. Bem, turma, esse é um quadro novo aqui no canal Camilo Joga 10. Se por acaso vocês curtirem, por favor deixem o seu like, comentem, tá? Pra gente continuar essa série aqui de curiosidades no futebol no canal Camilo Joga 10. Então vamos lá. A infância e início de carreira do Sampaoli. Nascido no pequeno município de Cacilda, na província argentina de Santa Fé, Jorge Sampaoli é um apaixonado pelo futebol. Com muitas crianças, tanto na Argentina como no Brasil, sua vontade era de se tornar jogador profissional. Cheio de sonhos e ainda dono de vasta cabeleira, Sampaoli chegou a jogar nas categorias de base do New Old Boys. Apesar da pouca estatura física, sempre teve como característica a entrega e a vontade de ganhar, a famosa raça. Mas o sonho de se tornar jogador profissional foi interrompido aos 19 anos, quando sofreu uma grave lesão na tíbia e na fíbula durante uma partida da Liga Amadora de Cacilda. Daí você pode se perguntar, como que um cara sem uma carreira de sucesso enquanto jogador conseguiu se transformar em um dos maiores e renomados técnicos do continente na atualidade? Foi nesse momento, após a lesão, que Sampaoli mostrou ao mundo seu amor pelo futebol, além de sua inteligência e temperamento explosivo. Mesmo querendo viver dentro do futebol, mas agora sem chance de se profissionalizar como jogador, Sampaoli decidiu então se tornar treinador e mergulhou fundo nos estudos técnicos e táticos. Também precisando se manter financeiramente, foi trabalhar como caixa de um banco, onde graças à sua inteligência e raciocínio rápido, conseguia folgas entre um atendimento e outro para disputar algumas canchas com os amigos. O espírito vencedor e aguerrido deste personagem ganharam destaque quando, na final de um campeonato amador, o técnico do seu time deixou a equipe após uma derrota. Sampaoli então assumiu o comando e foi até a casa de jogador por jogador convencer que todos poderiam reverter o resultado da primeira partida. Assim aconteceu e Sampaoli conquistou em 1994 seu primeiro título da carreira à frente do Clube Atlético Alumni. O temperamento explosivo também é a marca registrada de Sampaoli, que ficou conhecido nacionalmente após uma atitude inusitada. Foi sob o comando do Belgrano de Arequito em 1996. A história é o seguinte: expulso aos 15 minutos do primeiro tempo por reclamação, teve de deixar o estádio. Ele então subiu uma árvore que dava visão do campo e de lá fora, ficou gritando orientações aos seus jogadores. Essa imagem do Sampaoli gritando em cima de uma árvore para seus jogadores foi publicada no jornal La Capital. Teve fama repentina, rodou o país e chegou ao presidente do New Old Boys, Eduardo Lopes. O dirigente gostou tanto do espírito competitivo demonstrado naquela foto que ofereceu ao louco da árvore o cargo de técnico do Argentino de Rosário, time que era administrado também pelo New Old Boys. Sampaoli então migraria por outras equipes de menor expressão do futebol argentino até 2002, ano em que assumiu o Juan Auric, do Peru. Foi seu primeiro clube de primeira divisão, mas sem muito sucesso. Foi demitido após ter conquistado apenas uma vitória em 8 jogos. Com trabalhos medianos, o técnico ainda passou por equipes do Peru, Chile, até chegar ao Equador para treinar o Emelec, onde conquistou o vice-campeonato nacional de 2010. Mas os anos seguintes seriam os dos maiores conquistas da vida de Sampaoli, que transformou-se em um grande técnico, capaz de extrair o melhor dos seus atletas. No comando da Universidade do Chile, conquistou títulos de campeão do Apertura e da Copa Sul-Americana em 2011. Na Laú, ganharia ainda outros 2 títulos, em 118 jogos apenas. O sucesso de Sampaoli foi tamanho que em dezembro de 2012 recebeu proposta para comandar a seleção chilena. Correndo o risco de ficar de fora da Copa de 2014, o Chile ia muito mal nas eliminatórias. Então decidiu apostar no treinador argentino que já fazia sucesso nacionalmente.
Sampaoli era o nome da aposta. Com o futebol mais encorpado e o time se entrosando, classificou a seleção chilena para o Mundial que seria disputado no Brasil. Mas logo quando saiu o sorteio da primeira fase, parecia que tudo iria por água abaixo, pois o Chile caiu no mesmo grupo de Espanha, badaladíssima, e Holanda. No grupo ainda tinha a Austrália, que não metia medo em ninguém, e foi derrotada pela La Roja na estreia. Na partida seguinte viria o grande desafio, a Espanha, meus amigos, mas em duelo histórico, o Chile ganhou por 2-0 e se classificou para as oitavas de final. De quebra, ainda eliminou a atual campeã. A vitória foi comemorada por todo o povo chileno, que daria a Sampaoli o status de Dios. Terminando a fase de grupos na segunda colocação, a equipe de São Paulo enfrentaria os donos da casa, o Brasil. Em jogo truncado, o atacante Pinilla ainda acertou a bola na trave aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação. Quase que elimina o Brasil em pleno solo brasileiro. Mas nos pênaltis, o Brasil ganhou e deixou o Chile pelo caminho. Mesmo com a derrota, São Paulo continuou com muita moral e no cargo de treinador para conquistar no ano seguinte o maior título da história do futebol chileno, a Copa América. Isso mesmo, Chile nunca havia conquistado sequer a Copa América. E com Sampaoli conseguiu. Diante da favoritíssima Argentina, do melhor do mundo Messi, Sampaoli tinha um elenco que valorizava o jogo coletivo, de posse e toque de bola, que permitia momentos de destaque a Sanches e Medel. Mas o equilíbrio se fez presente durante os 90 minutos e levou a decisão para os pênaltis. Haja coração, hein? Desta vez, jogando em casa sob os olhares de sua apaixonada torcida, o Chile acertou 4 cobranças e comemorou o título inédito no Estádio Nacional. O feito de Sampaoli era celebrado não somente pelos chilenos, mas por todos aqueles amantes do futebol bonito e bem jogado. A história de amor com o Chile acabou meses depois da comemoração, quando a Federação Chilena revelou para a imprensa que Sampaoli recebia um salário de 200 milhões de pesos. Isso desgastou sua imagem, que deixou o comando da seleção em janeiro de 2016. À frente de La Roja, o argentino comandou 44 jogos, foram 27 vitórias, 9 empates e apenas 8 derrotas. Sua equipe havia marcado 89 gols e sofrido 44. Seleção argentina, de grande sonho ao maior fracasso profissional. Como um bom técnico vitorioso não fica sem time por muito tempo, Sampaoli logo assinou com o Sevilla da Espanha. O treinador ajudou a equipe a se classificar para a Liga dos Campeões da UEFA 16/17 e a brigar pelo Campeonato Espanhol. Mas, paralelamente, como a Argentina fazia péssima campanha nas eliminatórias para a Copa da Rússia em 2018, Sampaoli surgiu como possível nome que pudesse reverter a situação. Grande sonho da sua infância, Sampaoli finalmente poderia assumir a seleção argentina. Dito e feito, na estreia ganhou do Brasil e derrubou a invencibilidade do técnico Tite. Bom começo, hein? Mas a expectativa do primeiro jogo não se traduziu nas partidas seguintes e a Argentina conseguiu se classificar somente na última rodada diante do Equador, quando Messi marcou 3 gols da vitória, considerado assim o grande salvador da pátria. Sampaoli passou a ser contestado pelo mau futebol apresentado e por sucessivas brigas com os jogadores. Na Copa, a Argentina continuou sofrendo com péssimas atuações. Na fase de grupo empatou com a Islândia, foi atropelada pela Croácia, venceu com dificuldades a Nigéria, conseguindo se classificar para as oitavas. Porém, diante da campeã do mundo, a França, daquele ano, Mbappé, Pogba e Griezmann deram um show à parte. A Argentina ainda fez um bom jogo, mas acabou derrotada por 4-3 e voltou mais cedo para casa naquela Copa que para a Argentina foi um caos. Vimos por vários momentos os jogadores da Argentina falando o que fazer a Sampaoli à beira do gramado. O resultado da demissão de Sampaoli, logicamente, veio dias depois. Reinício no Santos. Em baixa, Sampaoli passou um período sem nenhum trabalho até receber a proposta para dirigir o time de Pelé na temporada 2019. Surpreendendo o mercado, o Santos anunciou o ex-técnico da Argentina, mesmo com um elenco mais enfraquecido do que o da temporada anterior e agora sem dinheiro para contratar novos jogadores. Apesar de desenvolver um estilo de jogo que busca sempre o ataque e que envolve o adversário, o Peixe foi eliminado dentro de casa em 3 competições ao longo do ano: Copa Sul-Americana na primeira fase, Paulista na semifinal e a Copa do Brasil nas oitavas de final. O argentino também se envolveu em polêmicas com a diretoria, principalmente com o presidente José Carlos Pérez. Com ele, Sampaoli teve tantos desentendimentos que o levaram a pedir demissão do clube 2 dias após o término da Série A do Campeonato Brasileiro, ao qual o Santos foi vice-campeão com um elenco bem limitado.
e goleando o campeão Flamengo por 4-0 na última rodada. Mesmo com inúmeras polêmicas no currículo e do forte temperamento, o Sampaoli é lembrado como um estrategista que, assim como fez na Laú, no Chile e no Santos, pode tirar o melhor dos seus jogadores e levar suas equipes a grandes conquistas. Em trecho do seu livro Mis Latidos, Sampaoli escreveu: "Eu tento convencer os meus jogadores da necessidade de ter a bola para voltar a atacar. Sem a bola a gente não ataca, então temos de tomá-la de volta em segundos para voltar a atacar." Competência para isso o argentino da pequena cidade de Cacilda tem e já mostrou para todo o mundo. Esse é Jorge Sampaoli. Peço a vocês que deixem um like caso gostem e deixem no seu comentário aqui uma sugestão para um próximo vídeo. Um abraço, valeu e fui!